Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar dos esquemas básicos para uma central de monitoramento funcionar, ok? Assim que vocês logarem no SSX, vocês vão se deparar com essa tela, é a tela principal do sistema, né? É a home. Né? O que que a gente tem aqui na home? Esses quatro painéis básicos aqui, né? São os rastreadores desatualizados, alertas sem tratamento, comandos pendentes e chamados abertos. Esses painéis são clicáveis, então eu vou clicar aqui no primeiro, rastreadores desatualizados. O que que são os rastreadores desatualizados? São os equipamentos que estão cadastrados e associados a uma unidade rastreada que não estão se comunicando com o SSX depois de um certo tempo, né? A plataforma hoje está configurada para 24 horas, mas isso vocês podem alterar lá dentro do cadastro do cliente, tá? Então, significa que os rastreadores que não estiverem se comunicando por um tempo igual ou superior a 24 horas vão pontuar aqui nesse painel. E aí, na parte de baixo, sempre abre uma grid com as informações detalhadas de cada um dos rastreadores, né? Tem um 20 menorzinho aqui, que é a quantidade total de rastreadores que estão cadastrados, e o 20 maior é o número de rastreadores que não está se comunicando. Então, na grid, o que que a gente tem? Os dados da unidade rastreada, quais são os clientes, a operadora, modelo, o tempo que está desatualizado, tá? Tem um reloginho aqui regressivo de 5 minutos, que é o tempo que essa tela leva para atualizar. Se você quiser parar essa atualização, porque está fazendo alguma análise na tela, é só clicar aqui no parar, né? No pause, stop. Se quiser dar play, ele volta a contar, né? O tempo regressivo ali. Se eu quiser forçar a atualização da tela, é só clicar aqui no atualizar agora, se dá um refresh e atualiza. Se tiver alguma coisa guardada, vai atualizar. Essas colunas são flexíveis, eu consigo mover elas de posição para um melhor enquadramento que vocês quiserem. Ou se vocês quiserem usar aqui no cantinho, ó, o seletor de colunas para poder guardar informações, colunas, na verdade, que você não utiliza. Aqui a gente tem uma coluna chamada, por exemplo, operadora. Eu vou guardar ela arrastando, ó, cliquei lá na coluna e arrasto para dentro do seletor. Posso fazer o mesmo, devolver a operadora ou qualquer outra coluna que esteja guardada aqui para a posição que eu quiser. Então, isso serve para dar uma equacionada, fazer a análise da central ficar mais dinâmica, mais rápida, ok? Então, rastreadores desatualizados é isso, pessoal. Aqui do lado a gente tem alertas sem tratamento. Toda regra que for violada vai notificar vocês aqui. Quem define as regras são a central. A gente tem botão de pânico, bateria violada, curva brusca, regras de velocidade, excesso de velocidade, né? E quando uma regra que vocês definirem para um cliente ou mais for violada, vai notificar aqui para vocês. E clicando aqui, você vai ter a relação aqui embaixo dos alertas que estão pendentes de tratamento. Diferente de rastreadores desatualizados, que não tem uma ação direta de vocês, da central, ou seja, assim que o rastreador voltar a comunicar, ele vai sair desse painel. Aqui em alerta sem tratamento é diferente. Exige que vocês executem uma ação para tratar esse alerta, tá? E aí é tratar cada alerta separadamente, abrindo um chamado, né? Com relação à abertura de chamado, vocês vão ter essa informação no segundo treinamento. Do lado temos comandos pendentes. Todo comando que vocês enviarem pela plataforma para o rastreador que não chegar, né, até o equipamento, ele vai ficar apontando aqui, pontuando aqui para vocês essa informação, para que vocês tenham a certeza se o equipamento recebeu ou não esse comando. Não tem também uma ação imediata. Assim que o rastreador identificar o comando que está pendente, sai dali automaticamente. E, por fim, chamados abertos. Os chamados abertos são os chamados que vocês geram para poder visualizar o veículo do cliente no mapa. Toda vez que você abre um chamado e você sai do chamado sem finalizá-lo, ele fica apontando aqui nesse painel, mostrando que você tem que voltar lá e finalizar o chamado, ok? A informação, o treinamento de chamados acontece também no segundo dia, ok? Beleza. Então, esses quatro painéis são extremamente importantes, não são os únicos. Eu vou restaurar os painéis aqui só para vocês visualizarem todos os painéis disponíveis para você enxergar aqui. Tem jornada em aberto, manutenção, ativações pendentes, solicitações de rastreamento, CNH a vencer e vencida, ponto de atendimento, viagens em andamento. E aí, as principais são as primeiras, né? Rastreadores desatualizados, alertas sem tratamentos, comandos pendentes
e chamadas abertas. Eu vou fechar aqui, ó, para deixar de visualizar os painéis que eu não preciso. Só deixar o básico, são os 4. Vou atualizar aqui na logo. E pronto. Como eu acabei de clicar, eu cliquei aqui em cima da logo. Aqui nessa posição vocês vão conseguir colocar a logo da empresa de vocês. E toda vez que clicarem aqui, vocês voltam para a home, para a tela principal. Aqui do lado tem a tela operacional, que é onde vocês vão conseguir visualizar os veículos próprios da empresa de vocês. Então, se um funcionário, o dono, o sócio, quiser colocar um veículo na plataforma, ele não vai criar um cliente para ele. Ele vai atrelar a própria empresa e é aqui na tela operacional onde você vai visualizar o veículo o seu veículo, o veículo da empresa, tá? É aqui que vocês vão visualizar o veículo do cliente de vocês? Não. Para visualizar o veículo do cliente, vocês vão abrir o chamado. O chamado é aberto clicando aqui nessa lupa. Clicou na lupa, escolheu a maneira como você vai buscar o cliente, né? Escolher ali cliente. Você digita a informação, né? O nome do cliente. Vou chamar aqui Ivan. Dá Enter. E aí, se o cliente estiver na base de dados, vai aparecer. Se não tiver, isso aqui vai acontecer. Vamos chamar aqui, vou botar a letra A. Então, vou dar um Enter. Todo mundo que tem a letra A, todo cliente que tem a letra A vai aparecer. Reparem que tem muitos, né? Então, vamos pegar essa aqui, ó, empresa 001, não apagar. Beleza, tá aqui, esse é o nome da empresa. E tem 3 opções aqui, ó. A primeira é para você editar o cliente, editar as informações do cliente, né? A segunda é para você abrir um chamado e a terceira é para você personificar um cliente. O que é personificar? É acessar o cliente como se fosse ele mesmo. Então, aqui vocês fazem a busca de um cliente de vocês. E aí, se você abrir um chamado, você vai abrir uma tela muito parecida com essa daqui. Mas nós estamos aqui no Globo, na tela operacional, que é a tela onde você vai visualizar os veículos vinculados, associados à empresa. Ok? Na tela operacional, que é muito parecida com o chamado, você tem aqui na parte superior o mapa e na parte inferior a grid, com cada linha é a última posição que cada veículo mandou, tá? Não vou me aprofundar aqui nessa tela, porque, como eu disse, ela é muito parecida com a do chamado, e no segundo dia vocês vão falar sobre chamada, a gente vai falar sobre chamada, e aí a gente detalha ela, ok? Do lado aqui do globo tem o dashboard, é um produto específico que fica disponível apenas para o cliente que tem esse produto liberado, tá? O dashboard trabalha com avaliação de motorista, né? Para empresas, frotas que têm motoristas próprios e querem fazer a avaliação, criar um ranking, né? Para saber como o motorista está conduzindo, né? E aí, esse aqui é um produto específico que trabalha com vínculo de regras e traz uma visão bem aí detalhada de condução de cada motorista, confrontando um com o outro, aí dentro do dashboard. Do lado tem os relatórios disponíveis de acordo com o produto também. É importante ter em mente que um relatório, se você quiser tirar um relatório de um cliente específico, você vai ter que entrar na camada dele, vai visualizar a camada do cliente e entrar nesse mesmo local aqui e extrair um relatório para ele, tá? Se você tentar tirar um relatório geral, como está aqui, ó, relatórios de rastreamento, tirar um relatório geral, você vai visualizar apenas veículos associados à empresa de vocês e não ao cliente específico, tá? Como é que eu faço para personificar um usuário? Para entrar no usuário, no cliente, como personificar um cliente? Como se fosse ele. Aqui, ó, busco o cliente, então vou chamar de empresa. Tem 3 opções, como mencionei, para personificar e entrar na base do cliente é a última, ok? Do lado aqui dos relatórios tem o produto Logistics, né, que trabalha com roteirização, planejamento de viagens, ordem de serviços, coleta e entrega de materiais. Como é que faz isso? Como é que isso funciona? Como esse produto funciona? Né? É aqui que tudo começa, tá? E aí tem um treinamento específico para ele, caso vocês tenham esse produto disponível, liberado para associar para os seus clientes. E por último, né, tem aqui essa engrenagem que é a administração geral, que é onde toda a mágica acontece, todo tipo de cadastro, criação de qualquer coisa, cadastro de usuário, cadastro de regra, tudo acontece aqui, né? E a segunda parte agora do treinamento vai falar sobre os 4 cadastros básicos: cadastro de cliente, veículo rastreador,
e o gateway, que é a porta de comunicação. A Tainá vai entrar agora com vocês para passar essa segunda etapa. Beleza, pessoal. Então, o Jeff falou com vocês aqui da parte da home, explicou essa parte aqui de cima e a gente volta para a administração agora para falar dos 4 cadastros básicos, tá certo? A gente vai começar aqui no menu clientes para cadastrar um cliente. Já tem alguns cadastrados, mas a gente vai começar um do zero. E toda vez que a gente for cadastrar ou criar alguma coisa no SSX, a gente precisa vir aqui nesse maisinho, tá certo? Então, esse aqui é o cadastro de cliente. A gente começa preenchendo a unidade organizacional. Nesse caso aqui vai ser administração geral, tá? No caso de vocês sempre vai ser. O código do cliente, que não é um código obrigatório, pode ver que aqui não tem asterisco, tá? Só o que tem asterisco é obrigatório. Então, o que é o código do cliente? Ele vai te dar uma opção de procurar o cliente além de ser por nome, mas muita gente não preenche, tá certo? Ele não pode ser repetido também. A gente tem aqui o tipo de pessoa, que pode ser física ou jurídica, e o que vai mudar no cadastro dos dois é apenas essa parte aqui. Em vez de ser nome, vai ser nome fantasia, razão social, e o CPF muda para CNPJ. De resto, é tudo igual. Vamos hoje fazer uma pessoa física. O nome, a gente vai colocar aqui, cliente teste, treinamento, tá certo? O código de integração, a gente não precisa preencher, só iria preencher em caso de integração com outro sistema. O CPF, que não é obrigatório, mas ó, se eu colocar qualquer número, ele não vai aceitar, precisa ser um número válido, um CPF válido, tá ok? Mas o RG não. O RG a gente pode colocar qualquer coisa. E aqui que a gente tem a opção de ativar ou inativar o cliente. E aí, caso você queira separar ele, né, saber que tem uma coisa errada, ele vai ficar com uma cor diferente. E caso ele só tenha ficado um mês sem pagar, por exemplo, você tem como apenas bloquear o acesso. Ele vai continuar ativo, porém ele não vai ter acesso nem ao aplicativo, nem ao web. Quando ele tentar logar e essa opção aqui estiver marcada no cadastro dele, vai aparecer lá para ele entrar em contato com a central. Aí ele pagou, vocês querem desbloquear? Beleza. A gente desmarca aqui, salva e fecha, automaticamente ele está desbloqueado. Não tem o tempo de demora entre essas opções, tá? Depois a gente vem para o procedimento de atendimento, que é o quê? É uma das partes mais importantes do cadastro de cliente. Por quê? É aqui que você vai saber como e para quem você vai liberar as informações desse cliente. Por exemplo, o titular ligou. Como você vai saber que é o titular? Como você vai saber que você pode passar essa informação para essa pessoa? É a partir do procedimento. Tem central que coloca aqui senha e contrassenha, tá? Para o cliente confirmar. Tem central que confirma os dados, CPF, e-mail, número, certo? Dados pessoais. E, além disso, aqui vão entrar também as pessoas que estão autorizadas a receber essa informação, no caso de terceiros. Por exemplo, esposa, primo, tio, é aqui que eles vão entrar, tá certo? Então, é muito importante, porque caso você passe informação para alguém que não é o titular, a sua central vai receber uma multa. Descendo aqui, a gente tem o template, que é uma pré-configuração de todas aquelas partes que não são pessoais do cliente, que eu tenho como agrupar. Nós não vamos falar do template hoje, tá certo? Ele faz parte do segundo treinamento, do segundo dia. Hoje a gente vai fazer de um jeito manual, eu vou deixar desligado o template. Então a gente vem aqui, ó, ativação de produtos. É aqui que eu vou liberar para o meu cliente um produto a partir do que eu tenho liberado para a minha central. Nesse caso aqui, ó, quando a gente libera o tracking, a gente libera tudo aquilo que é produto avançado. Por quê? O tracking ele é a base dos produtos avançados e normalmente é liberado para a pessoa jurídica, tá? O family não. O family é liberado para a pessoa física porque se você tem um ou dois veículos, né, a visualização é mais fácil no Family, o layout dele é um pouco mais básico e as informações do relatório também. Mas se tem 5, 6 veículos, é melhor liberar o tracking, tá certo? Quando a gente libera um produto, a gente libera também a criação do usuário desse cliente, que é como ele vai logar aqui no SSX. Aqui a gente vai dar um e-mail para ele, tá? E tem que ser um e-mail, porque quando ele for logar no aplicativo, se você colocar outra coisa aqui, por exemplo, CPF, tudo mais, você não vai conseguir logar no aplicativo. Então, aqui tem que ser o e-mail, tá? Eu vou botar aqui cliente teste
treinamento@ssx.com. E a gente também pede que seja um e-mail válido, por quê? Se vocês colocarem qualquer coisa aqui com domínio válido, que é o que tudo aquilo depois do arroba, se colocar, o SSX vai aceitar. Mas lá no cadastro de veículo, vocês vão ver que tem uma opção chamada responsável, que é para quem vai chegar as notificações daquele veículo. Se vocês colocarem para chegar por e-mail e não for um e-mail válido, o cliente não vai receber, tá certo? Então, precisa ser o e-mail válido. Preenche o celular, preenche o telefone e a gente vem aqui para senha por e-mail. Ela tem a opção de ir para esse e-mail, como também tem a opção da central informar uma senha. Quando eu coloco aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser o nome da sua empresa, e o seu cliente for logar, ele vai pegar esse e-mail e essa senha. Quando ele logar a primeira vez, tanto no aplicativo quanto na web, vai aparecer para ele, crie uma nova senha. Porque ele vai ter uma senha pessoal que a gente não tem acesso da Assistensat, nem vocês aí, né, da empresa de vocês. Por quê? Porque a gente tem a opção de personificar o usuário, tá certo? A gente não precisa de login e senha. A gente entra direto na base do cliente como se fosse ele, como se fosse o admin. Tranquilo? Descendo mais um pouquinho aqui, a gente vem para aquelas configurações que não são pessoais, mas são entre central e cliente, tá certo? A gente começa aqui com padrão de intervalo de comunicação, que não é nada mais do que o tempo de transmissão do equipamento desse cliente, com a ignição ligada e com a ignição desligada. Mudar aqui, por exemplo, para 1 minuto, não quer dizer que você vai mudar a configuração do equipamento para 1 minuto. Tá? Isso aqui é só para visualização, para você saber como funciona, né? Como está acordado o tempo de transmissão desse cliente. Tá? Aqui embaixo, a gente tem a configuração de violação de âncora. O seu cliente, tanto no aplicativo quanto na web, ele tem a opção, né, de ativar uma âncora, que seria um local seguro, uma cerca. Se essa âncora estiver ativa e ele sair com o veículo, o que vai acontecer? Vai chegar uma notificação para ele no aplicativo. Agora, se você quer que chegue para a sua central também, você precisa marcar que requer tratamento da central, tá? Então, toda vez que eu disser que requer tratamento da central, eu estou dizendo que eu quero que chegue para mim naquele painel de alertas sem tratamento, tá? Para minha central conseguir tratar. Descendo aqui, a gente tem a configuração de unidade rastreada desatualizada na central, que fica lá naquele painel que o Jeff falou com vocês, de rastreadores desatualizados, tá certo? É aqui que vocês vão configurar o tempo para o SSX entender que está desatualizado. Como aqui está 24 horas, se o seu equipamento ficar 24 horas sem mandar nenhuma informação para o SSX, ele vai te avisar lá no painel, né, de rastreadores desatualizados. E se você colocar aqui que requer tratamento da central, vai chegar também no painel de alertas sem tratamento. Então, vai chegar nos dois painéis, beleza? Descendo aqui, a gente tem a configuração de GPS travado na central, que é o quê? Diferente aqui, que não vai mandar nenhuma informação, né, na unidade rastreada desatualizada, aqui ele vai mandar de ignição e de velocidade. E mais o lat long, né, que é o endereço, ele vai continuar travado. Então, o SSX vai entender, poxa, se está se movimentando, se a ignição está ligada, está com velocidade, por que, que o endereço dele não está mudando? É justamente isso que ele vai entender como GPS travado. Então, se nesse tempo aqui que foi configurado, ele manter essas informações, bateu 12 horas, vai te avisar, tá? Aqui na configuração de unidades rastreadas desatualizadas no cliente, não vai chegar para a central, mas vai chegar para o cliente, tá certo? Então, lá está 24 horas e aqui está 72. Por quê? É o tempo que a central vai ter para tentar consertar o porquê não está comunicando, tá? Tem a opção de não chegar para o seu cliente? Tem, é só não marcar aqui. Mas a partir do momento que você marcar que requer tratamento do cliente, tá? Vai chegar para ele. Em quanto tempo? 72 horas, que é esse tempo configurado aqui, tá? E também tem a opção de tratar automaticamente quando voltar a transmitir. Então, voltou a comunicar? Vai sumir a notificação para ele, tá certo? Eu vou deixar desmarcado aqui. Aqui o fornecedor de LBS, o padrão Systemsat, o fornecedor de localização, aqui vai ser o OpenStreetMap, tá? Que a gente vai liberar para os alertas, relatórios e telas de rastreamento. Por que é importante essa parte aqui? Porque se você não seleciona, por exemplo, os relatórios, quando você puxar um relatório, ele não vai vir com os endereços.
Então, vai estar em branco aquela parte de endereço. Por quê? Porque você não liberou o OpenStreetMap. Você não liberou um mapa para ele buscar os endereços, tá certo? E esse mapa aqui do lado, né, que é obrigatório, é a chave de mapa que o seu cliente vai usar. Vai ter a opção de ter o mapa do Google, que é 1,74 por placa que utiliza, tá certo? Então, se seu cliente tem 5 veículos e você colocou aqui para ele usar o mapa do Google, cada veículo vai ser cobrado 1,74. E aqui embaixo, o OpenStreetMap, que é o mapa gratuito da Assistensat, tá certo? E por último, a gente tem aqui regras para criar no cliente, que só é falado no terceiro treinamento, quando vocês entenderem o que é e para que funcionam as regras, tá? Terminando aqui, a gente salva e a gente vem para essa parte aqui, que é o endereço, tá certo? O endereço do cliente, você vai cadastrar um ou mais, tá? Não tem um número, não é limitado. Podem cadastrar quantos endereços quiserem. A gente vem no maisinho, a gente coloca o nome. Aqui, se for usar só o endereço, pode botar o nome do cliente. Agora, se precisar, por exemplo, botar o endereço de casa ou do trabalho, também pode diferenciar assim. Então, eu vou botar um nome, né, para esse endereço. Vou dizer o CEP. Eu vou botar aqui 25.035.800. Quando eu boto aqui o CEP, eu tenho a opção nessa setinha de fazer ele procurar. É claro, se vocês utilizarem o mapa do Google. Vai fazer procurar esse endereço e cadastrar tudo automaticamente aqui, tá certo? Então, você olha aqui, bota, né? Rua, que é obrigatório, preenche o número aqui, o complemento, incluir. Quando você incluir, vai ficar salvo, tá certo? E vai aparecer lá no chamado também. Então, preenchemos essas partes, vamos salvar e fechar e vamos para o próximo cadastro. O próximo cadastro vai ser aqui no menu Comunicações, que é Gateway. A gente fala rapidinho de Gateway porque ele só é cadastrado uma vez e ele tem uma particularidade. Ele não pode ser excluído, tá certo? Então tem que ter muito cuidado na hora de cadastrar o Gateway, porque se cadastrar alguma coisa errada, vai ter que cadastrar outro Gateway igual para consertando, porque ele não é editável, ó. Quando a gente cadastra, isso aqui não é editável, tá certo? E para que serve o gateway? Você vai cadastrar o gateway porque ele é a porta de entrada do seu equipamento aqui para o SSX. Toda vez que você vai configurar um rastreador, você precisa dizer aonde ele vai comunicar, tá certo? Você precisa dar um endereço para ele. E é justamente esse IP e porta aqui, que você vai colocar no comando de configuração. Então, você precisa dar um IP e porta para ele. E é aqui que você vai criar. Então, a gente vai no maisinho. Na descrição, você vai colocar por último, tá certo? Primeiro você preenche aqui embaixo. Supondo que a gente esteja fazendo um gateway de E3+. A gente vai botar aqui o protocolo, tá? O tipo de protocolo, que vai ser TCP nesse caso, mas tem equipamento que fornece o UDP também. E qual a diferença entre eles? Apenas que um vai priorizar a confiabilidade e o outro vai priorizar a velocidade, tá? O UDP. Então, se o TCP você selecionar, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar um dado, depois ele vai enviar outro dado para confirmar se o endereço está certo, confirmando ele envia outro dado. Agora, o UDP não, ele vai enviar um dado e ele não quer saber se está certo ou errado. Não quer dizer que um é melhor do que o outro. Apenas vão usar quantidade de dados diferentes. O TCP vai usar 3 vezes o que o UDP usar, tá certo? O IP, ele é padrão para todo o SSX, então sempre vai ser 200.152.62.20, tá? Independente do gateway, independente de para onde está apontando aqui no SSX, sempre vai ser esse IP. O que vai mudar é a porta. Vão abrir aqui várias opções de porta disponíveis para o E3 Plus, não tem diferença entre elas, tá certo? Pode escolher qualquer uma. E muito importante, lembrar de selecionar cadastrar rastreador automaticamente. Por quê? Quando você apontar o equipamento para esse gateway, e aqui está selecionado para cadastrar automaticamente, assim que o SSX reconhecer, ele vai cair lá no cadastro rastreador, tá? Com o ID, protocolo, fabricante, tudo preenchido bonitinho. Eu falei para deixar por último a descrição, porque normalmente a gente tem um padrão. É claro que a descrição é pessoal, mas a gente tem um padrão para facilitar. Então, a gente vai botar aqui o protocolo, tá certo? A porta que está usando e o tipo de protocolo. E vai salvar. Beleza? Agora a gente vai para o cadastro de rastreador, que fica aqui no menu Hardware, tá?
Quando vocês configuraram o equipamento e ele bater aqui, ele vai bater e não vai bater associado a nada. Por exemplo, assim, tá certo? Não está associado a nenhum veículo. Aqui, a unidade organizacional não é obrigatória. Normalmente, né, se coloca administração geral. O status, o que, que é o status? Ele é uma forma de você separar aonde está o seu equipamento. Por exemplo, vamos clicar aqui nessa folhinha para criar um status, tá certo? A gente pode criar o status estoque. Então, todo equipamento que tiver no estoque, vocês podem deixar lá, que vai ser mais fácil de identificar. Só que o SSX, ele tem uma opção que é o quê? É uma reação a uma ação que você tiver. Como assim? A gente tem aqui, ó, um padrão. Eu posso dizer para o SSX que todo rastreador que for cadastrado e aprovado em bancada, eu quero que ele coloque automaticamente no estoque, tá certo? Eu posso dizer para o SSX que todo rastreador associado à uma unidade rastreada, que é um veículo, eu posso falar que vai colocar ele em uso. Então, toda vez que isso aqui acontecer, ele vai jogar para esse nome aqui que eu dei, nome do status, tá certo? E por último, eu tenho aqui rastreador desassociado de uma unidade rastreada. Então, quando isso acontecer, eu posso colocar ele aqui em retirada. Para quê? Para eu identificar que ele veio da rua, ele precisa passar por uma manutenção, uma verificação, para poder voltar para a rua, tá certo? Mas não é obrigatório selecionar um padrão, eu posso colocar aqui técnico. E todo equipamento que tiver com técnico, eu coloco nesse status, tá certo? Porque é importante selecionar o status, porque depois fica mais fácil de você procurar e fazer a contagem. Nesse caso aqui, eu vou deixar selecionado o estoque. Fabricante, protocolo, modelo e ID já vão vir quando ele pontuar sozinho, tá certo? A gente tem aqui o formato RFID, que é para aquele caso de identificação de motorista, tá? Código de integração, novamente, caso faça alguma integração, venha por integração. O e-mail, o SIM card, que aqui, ó, a gente também tem a opção de cadastrar ele aqui na hora. Então, eu clico na folhinha, preencho esse CID, tá? A APN, que ela já precisa estar criada aqui no sistema. Vou selecionar a APM, vou preencher o chip, né, que é a linha, salvar e selecionar. Quando eu faço isso, eu estou criando e associando esse chip a esse equipamento. É uma associação vitalícia? Não. Se eu excluir o rastreador, o chip continua aqui, tá certo? E eu também tenho a opção de desassociar daqui e associar outro rastreador. Esse link aqui, para poder cadastrar o chip, ele é criado apenas para poder automatizar, para você não precisar em outra página criar o chip, tá certo? Essas outras opções aqui, a gente fala quando for entrar em template de rastreador no segundo treinamento. Então, beleza, esse é o cadastro básico do rastreador. Quando a gente termina ele, a gente vai lá para o último cadastro, que é veículos, que fica lá no final. Por que, que a gente deixa o veículo por último? Porque quando a gente chega nele, o cliente já tem que estar criado e o rastreador tem que estar certinho no sistema, porque a gente vai associar tudo aqui dentro do cadastro dele, tá certo? E a gente vem aqui no mais, a gente não preenche essa primeira opção, a gente vem aqui para cliente, tá certo? E é aqui que vocês vão dizer se esse veículo vai aparecer na tela operacional, porque ele está associado à sua base, ou se ele vai aparecer ali pelo chamado, tá certo? Então, quando associado a um cliente, vai aparecer no chamado. Eu vou clicar aqui. Se fosse a um cliente, ó, por exemplo, aqui, ó, Antônio Silva. Se eu associo um cliente, eu vou ver lá no chamado. Agora, se eu associo diretamente à minha base, ele vai aparecer na tela operacional, tá certo? É aqui que eu vou dizer aonde. A unidade organizacional, a administração geral, a identificação, não necessariamente precisa ser a placa, tem pessoas que identificam com caminhão, ou o modelo do veículo, ou o nome do motorista, fica a critério de vocês e como o seu cliente quer ver, né, esse veículo. Essa parte aqui abaixo não é obrigatória, mas são os dados do veículo e é importante de preenchimento. Beleza. Quando a gente preenche aqui, o que está faltando? Deixa eu botar aqui. Tá. Quando a gente preenche essa parte e salva, a gente abre aqui para associar o rastreador, tá certo?
Nessa parte, lembra que a gente falou lá no cadastro de veículo que a gente precisava de um e-mail na hora da criação do usuário, porque era ele que ia receber, né, as notificações quando selecionado aqui no responsável? Então, é aqui que a gente vai selecionar, que é justamente o usuário que é criado lá no cadastro de cliente, tá certo? Então, se eu não tenho nada aqui associado, ó, por exemplo, se fica assim, ninguém vai receber notificação desse veículo. Então, vamos selecionar o responsável e a gente pula aqui para a parte mais estética, que é como você vai ver no mapa esse veículo, tá? Quando a gente abre aqui, vão aparecer vários icons, que é como você quer ver ali. Eu vou selecionar a bicicleta, aí você vem para a cor, é uma cor pessoal da central, tá certo? Tem central que padroniza, bota todos de uma mesma cor, e tem central que coloca a cor do veículo. Fica a critério de vocês. E os status, que são muito importantes. Quando a gente seleciona ó, todos os status, o que vai acontecer? É assim que vai ficar no mapa. Então, se eu não estou olhando a grid, estou olhando só o mapa, são muitos veículos, fica fácil identificar algumas coisas sem precisar dos status de baixo. Tá? Aí a gente vai ter aqui o status da ignição, que vai mudar de cor quando a ignição for ligada, status dos alertas, quando chegar um alerta, isso aqui também muda de cor, se esse veículo está ativo ou não, e um dos mais importantes, que é o GPS, porque isso aqui é uma imagem, né? Então, se ele está indo para a direita, para a esquerda, isso aqui não vai mudar, vai permanecer assim. O que vai te dar um direcionamento é o GPS, que vai apontar para o norte, sul, leste, oeste, para onde o veículo estiver indo, tá certo? É esse ícone aqui azul que vai mudar. Tranquilo? A gente desce agora aqui para associar o equipamento. Então, a gente vem no mais, vai aqui em rastreador. Vão aparecer todos os rastreadores disponíveis, que são aqueles que não estão associados a nada. Eu vou selecionar o que está entrando nesse veículo e aqui nessa ordem vai me dizer quantos equipamentos estão associados. Como assim? Se esse aqui fosse o segundo equipamento associado a esse veículo, já tivesse um associado antes, aqui seria a ordem 2, tá certo? O tempo de transmissão inclui, beleza, associei esse equipamento. E por último, a gente tem aqui o procedimento de atendimento, que é justamente aquele lá do cliente, tá certo? Você vai puxar para cá para ter mais algum lugar onde procurar. E a gente também diz para sempre deixar aqui o local de instalação do seu rastreador. Por quê? Por que deixar aqui? Porque isso facilita a vida do seu técnico e da sua central. Imagina ele chega para fazer um serviço e ele vai ficar procurando no carro inteiro, na moto inteira, no caminhão inteiro, aonde que está esse equipamento. Se aqui no cadastro de veículo já diz onde está, e quando a operação vai fazer uma manutenção ou uma retirada, tem que abrir esse cadastro para associar ou desassociar o rastreador, já está aqui, dizendo onde está, fala para o técnico, ele já vai direto no local. Tá certo? Então, aqui a gente finaliza o cadastro de veículo e finaliza o primeiro dia, tá? A gente clica aqui e volta para a nossa home, beleza?